Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Salmo 39, 6-8. Essas são palavras solenes. Às vezes, temos um assunto mais alegre do que esse. Porém, eu acredito que espiritualmente, bem como naturalmente, é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, como está em Eclesiastes 7:2. Uma meditação serena a respeito das coisas, não como elas são na ficção, mas como comprovam ser na realidade, é sempre salutar. Há uma grande massa de tristeza no mundo, e todos nos deparamos de vez em quando com algo que esfria nosso espírito e arrefece nosso sangue. Então hoje, se pensarmos um pouco no caráter fugaz deste mundo e na certeza que apenas pode ser encontrada no mundo real, e se nos disciplinarmos para aprender com os fatos e as realidades, pela bênção do Espírito de Deus, poderemos ser refrescados de forma mais duradoura do que se nossos corações fossem conduzidos a saltar de felicidade pela meditação sobre algum tema mais complacente. Não vou estender muito o prefácio, pois há muito conteúdo no próprio texto para permitir uma longa introdução. Portanto, notem que Davi registra sua visão da vida humana. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Depois, Davi expressa suas próprias emoções na contemplação dessas coisas. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. E por fim, Davi oferece uma oração apropriada e necessária, pois clama: livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Então vamos notar que em nosso texto, Davi registra sua visão da vida humana. Vocês poderão perceber que Davi coloca a expressão "na verdade" 2 vezes nesse versículo. E somado ao "na verdade", que está no versículo 5, que tem o mesmo significado e poderia ter sido traduzido como "certamente", ele expressa a mesma palavra 3 vezes: certamente, certamente, certamente. Ou, se assim quiserem, na verdade, na verdade, na verdade. Davi nos lembra, em algum grau, a seu mais grandioso filho, o filho de Davi, cujo discurso era frequentemente enfatizado com essas palavras sagradas de confirmação: em verdade vos digo. Davi parece nos dizer aqui que não há qualquer certeza, exceto a de que não há certeza de coisa alguma. Na verdade, diz ele, nada na terra é certo. Na verdade, não há verdade em qualquer lugar aqui embaixo. Há uma terra de verdades. Há um lugar de seguridades. Alguns de nós estão a caminho para lá e já contamos com o penhor da nossa herança, como está em 2 Coríntios 1:22, 5:5, Efésios 1:13 e 14. Mas enquanto a vocês que têm sua porção nesta vida, vocês têm vaidades e não verdades, pois a mudança está escrita em todas as coisas terrenas. Tendo assim nos dado a tônica da certeza, pois o salmista não escrevia ao acaso, antes escrevia o que sabia, escrevia o que havia experimentado e escrevia sob a inspiração do Espírito de Deus, devemos observar mais atentamente o que ele escreveu. Se é assim, certamente devemos ter a certeza de conhecer seu conteúdo. Então, em primeiro lugar, me parece que Davi se refere à vida como uma caminhada. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Em seguida, ele fala da vida como uma aflição. Na verdade, em vão se inquietam. Por fim, ele fala da vida como um sucesso. Segundo dizem os homens, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Davi fala primeiro da vida como uma caminhada. Ele parece ter em sua mente a ideia de um grande cortejo. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Se vocês optarem por ir ao Lord Mayo Show no próximo sábado, poderão assistir um espetáculo vão e irão saber com exatidão o que Davi queria dizer. Essas coisas eram muito comuns, muito mais comuns em países orientais do que são em nosso país.
Mas quer se trate do Lord Mayo Show ou de qualquer outro espetáculo, é um quadro do que é esta vida mortal. Esse show, se vocês o virem, ou mesmo que não vejam, mas apenas leiam e ouçam falar a respeito, poderia recordá-los o que é a vida. Tudo o que veem é um puro show. Há reis nesse show, há príncipes nesse show e heróis dos tempos antigos nesse show. Mas em realidade lá não há nem reis, nem príncipes, nem heróis. É tudo um show e assim é, em grande medida, esta vida mortal. Entre algumas classes da sociedade, a ostentação é tudo. Seus membros devem manter as aparências e em todo mundo isso é o que existe. Aparências. Um espetáculo vão. Se quiserem realidade, não poderiam vê-la. A realidade é invisível. Se quiserem sombras, poderão vê-las. As que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 18. Eu gostaria que pudéssemos entender essa ideia como algo prático. Ou seja, tudo aquilo que podemos ver é uma sombra, mas o que não podemos ver é a substância real. Quando falamos acerca de fé, os homens nos chamam de visionários. Bem, podem nos chamar assim se lhes agrada, pois temos uma visão de uma ordem muito elevada. No entanto, gostaríamos de lhes devolver a palavra em um sentido comum, pois se fazem o seu tesouro daquilo que podem ver e pegar, então vocês são os visionários, pois o espetáculo com que se regozijam é vão. E isso que vocês veem com os olhos é apenas uma visão, um sonho que desaparece quando o homem se desperta. A vida terrena é apenas um show. Oh, amigos, eu gostaria que realmente considerássemos isso. Não seríamos tão impetuosos como somos se disséssemos a nós mesmos: estas coisas são apenas sombras. Não estaríamos tão atormentados, ansiosos e preocupados como estamos se disséssemos com frequência para nós mesmos: são apenas sombras. Eu não poderia vê-las se não fossem sombras. Se fossem realidades, não seriam perceptíveis aos meus sentidos. As realidades apenas seriam perceptíveis pela faculdade superior da fé. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. É um show e nada mais. Mas é um show passageiro, pois Davi não diz: na verdade, todo homem se senta numa vã aparência e permanece no mesmo lugar. Mas todo homem anda numa vã aparência. A vida é como um cortejo que passa diante dos seus olhos. Aí vem, ouçam a agitação do povo. Estará aqui em poucos minutos. As pessoas se aglomeram nas ruas, mas logo se desvanece e se vai. Acaso a vida não lhes parece exatamente isso? Eu me lembro de tantas pessoas no cortejo. Eu parecia estar como que em uma janela, embora isso tenha sido apenas uma impressão, pois também estou andando no cortejo. Eu me lembro dos grandes homens fiéis da minha infância, os quais costumavam ouvir orar. Agora, eles estão cantando lá em cima. Então, quando penso em vocês, queridos amigos, eu me recordo de um longo cortejo de homens santos e mulheres piedosas que passaram diante de mim e se foram para a glória. Que grande número de amigos temos no mundo invisível, amigos que foram para a maioria. Conforme envelhecemos, eles realmente são a maioria. E os nossos amigos que estão na terra são superados em número pelos nossos amigos que estão no céu. Alguns de vocês se lembrarão com carinho de entes queridos que faleceram nesse cortejo, mas, por favor, lembrem-se que vocês também estão no cortejo. Embora eles pareçam ter passado antes de vocês, vocês estão passando junto com eles e podem alcançar o ponto de fuga em breve. Então, este será o tema de conversação entre a irmandade que vocês amam. Ele também se foi, ou ela adormeceu, pois todos estamos caminhando como que em um cortejo e passando para a terra da substância e da realidade. Um espetáculo que está passando é, em si mesmo, vão, se for medido por esta vida mortal. Uma vã aparência. Para o homem que não tem uma esperança futura, tudo é vaidade de vaidades. Tudo é vaidade, como está em Eclesiastes 1:2. Dentro da estreita circunferência deste pobre mundo, nada há que valha um homem abrir sua boca para pedir ou receber. Tomem o círculo mais amplo e vasto dos céus, e dentro dessa limitada circunferência há algo a ser encontrado que vale a pena encontrar. Se habitam em Deus, vocês têm algo substancial.
Se habitam fora de Deus, vocês têm muito barulho por nada. A vida é um espetáculo vão quando é vivida à parte de Deus. Se vocês considerarem por apenas um instante, veriam que é exatamente assim. Pensem nos exércitos da Babilônia e Assíria, nos palácios que os seus reis construíram, nas poderosas cidades que edificaram. Onde estão agora? Pense nos medos e nos persas, com toda a sua pompa e poder. Onde estão as suas glórias agora? E na Grécia, cujos palácios e templos são uma desolação, escutem as pisadas do exército romano pela via sacra. Ouçam as aclamações do povo enquanto sobem em seus próprios telhados para ver os conquistadores voltando para casa. Onde foram todos eles? A fama fez ressoar a trombeta de bronze por apenas uma vez, e os ecos soaram por um tempo, mas logo houve silêncio. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Imagine um cortejo e assim vocês entenderão o pensamento que Davi desejava transmitir. Essa é, com muita frequência, a vida inteira de um homem. Uma simples passagem de um espetáculo e nada mais. Em seguida, o salmista fala da vida como uma aflição e diz: na verdade, em vão se inquietam. De fato, assim são os homens. Quão poucas pessoas estão livres do espírito das coisas deste mundo, de modo a poderem passar por esta vida serenamente. Se pudéssemos viver nas eternidades, estaríamos calmos e sossegados e descansados. Mas vivemos de acordo com o momento e o dia, e ficamos preocupados e inquietos e irritados e nervosos e tensos e ansiosos e não conhecemos o verdadeiro descanso. O trabalho deste mundo, se realizado apenas como para este mundo, é bem descrito aqui. Na verdade, em vão se inquietam. Vejam como eles começam a vida, ávidos por suas alegrias, suas honras e sua riqueza. Observem como caminham penosamente e se fatigam e labutam. Quanto trabalho cerebral é realizado à luz do óleo da lâmpada da meia-noite. Muitos homens agitam suas mentes e esgotam seu espírito, até que, buscando seu sustento, sua vida está perdida. Eles estão tentando viver e, eia, a vida se foi. Eles se despertam, perguntam como é que a deixaram ir e, de fato, não viveram. Alguns estão completamente inclinados apenas a adquirir e nunca o desfrutam em qualquer medida. Quando tais homens conseguem o suficiente, isso não é suficiente para eles. Quando obtêm o dobro, ainda estão ansiosos por mais e vivem em uma perpétua aflição. Quando um tem mais do que o outro, então vem a inveja, uma das mais desgastantes de todas as paixões. E quando o homem finalmente tem tudo aquilo que pensava que deveria possuir, então passa a ter medo de perdê-lo. Agora, ele está ansioso com isso, e preocupado com aquilo, e afligido com aquilo outro. Creiam que não há pessoas que se preocupam mais com a vida como aquelas que deveriam ter o mínimo de senso para estar livres disso. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso satisfeitos, contentes. 1 Timóteo 6, 8. Mas eles não estão contentes. E depois de pegarem tudo aquilo que consideram bom para levarem consigo, são como um viajante que, tendo um bom cajado para ajudá-lo em sua caminhada, necessita levar um feixe de varas com ele, e desse modo se sobrecarrega desnecessariamente. Acaso não é assim? Alguma vez vocês entraram na Bolsa de Valores de Paris? Ou ouviram, por acaso, o barulho da nossa própria Bolsa de Valores aqui em Londres? Pois é mais difícil ver esta última do que a anterior. Quando estive no piso superior da Bolsa de Paris e voltei meus olhos para a delirante multidão abaixo, perguntei a mim mesmo, caso Bedlam fosse esvaziado, se não haveria mais ruído, mais tumulto, mais grito, mais empurrões e mais correria aqui do que lá. Eu não conseguia entender o que estavam fazendo, e talvez isso fizesse com que a cena parecesse mais insana. Cada homem estava muito alerta, como se pudesse devorar qualquer outra pessoa no lugar. E eu acredito que a Bolsa não é outra coisa senão um retrato da vida mercantil em todos os lugares. Competição, competição, todo mundo comprando barato e triturando a cada um que trabalha. E então reclamando que, por sua vez, ele também está sendo triturado, sendo medido com sua própria medida. Ah, que vida é essa?
Se Davi tivesse escrito este salmo hoje, ele poderia ter escrito em letras maiúsculas: na verdade, em vão se inquietam. Ó que houvesse um pouco de tranquilidade. Ó que houvesse tempo para pensar. Ó que houvesse oportunidade para se aproximar de Deus e desvelar todos os pensamentos e preocupações diante dele. Então seguir a vida sentindo paciência misturada com alegria e gozo com a expectativa de felicidade indizível, lhes ajudando a viver realmente, em vez de estarem inquietos em vão. Bem, em seguida, Davi passa a falar da vida como um sucesso e menciona aqueles que supostamente seriam considerados bem-sucedidos na vida. Mas, ao final, observem bem, acumular riquezas não é um sucesso na vida. Quando vocês lerem no The Illustrated London News que alguém morreu e que valia tal quantidade, não acreditem. Um homem não vale aquilo que possui quando morre. Ele não poderia valer sequer 2 centavos. Embora tenha 1 milhão, ele mesmo não vale coisa alguma. Pobre acumulador de tudo. Mas vocês dizem que tal homem morreu e deixou 200.000 libras, milhões de libras. Sim, há vários de nós que, quando morrermos, deixaremos muito mais do que isso. Eu vou deixar o mundo inteiro para trás de mim. E há muitos outros aqui que farão o mesmo, e deixarão todos os milhões que existem, e todas as propriedades que alguma vez existiram, e todos os tesouros do mundo. Nós vamos ter que deixar para trás o próprio mundo. E eu suponho que cada um de nós, quando morrer, deixará tudo para trás, pois as mortalhas não têm bolsos, e os homens não levam coisa alguma com eles para as suas sepulturas. No entanto, mesmo quando o homem é bem-sucedido amontoando riquezas, reparem como Davi descreve isso: amontoam riquezas. Isso é tudo. Não participam dela, não a usam, simplesmente a amontoam. Eles a acumulam sem prazer. Quando o homem tem alimento e vestuário e aquilo que precisa para seu conforto, tudo que possui além disso, no que diz respeito a algum benefício para ele, mesmo se contado em milhares e milhões, poderia muito bem ser alfinetes ou libras. A maior acumulação não lhe dará mais conforto, pois haverá ansiedade adicional de cuidar disso. Quando as riquezas estão consagradas para a glória de Deus, elas assumem um caráter bem diferente. Mas estou me referindo agora a este mundo e à mera possessão de seus tesouros. Davi chama isso de amontoamento de riquezas. E é tudo o que é. Obter um grande montão, como fazem as crianças à beira-mar. Uma consegue um monte maior de areia do que a outra. Mas qual é o benefício disso? O salmista também diz que, quando o homem amontoa riquezas, não sabe quem as levará. Ele acumula sem segurança. Essa é provavelmente uma alusão ao lavrador que cortou seu trigo e colocou os molhos juntos. Então, à noite, antes que possa recolhê-los ao celeiro, muito antes que possa trilhar o grão e moê-lo, algum saqueador vem e foge com tudo. O avarento amontoa seu ouro, mas não sabe quem o levará. Acaso não temos visto o fruto de muitos anos de trabalho desaparecer em uma hora? A colheita de uma vida desapareceu como que em um momento. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Ele deixa sua riqueza para trás sem prazer. O salmista alude ao fato que os homens não podem dizer o que será das suas riquezas quando morrerem. Estou certo que muitos homens se revolveriam em seus túmulos se soubessem o que está sendo feito com a riqueza que conquistaram com tanto trabalho. Viver inteiramente para enriquecer a outro, cujo caráter você conhece tão pouco, parece um pobre objetivo na vida, e contudo, é o único que muitos estão buscando. Sem descendentes ou parentes, ainda assim os homens continuarão amontoando riquezas para algum herdeiro desconhecido que talvez, se o conhecessem, seria objeto do seu desprezo, mas eles continuam a trabalhar como escravos para aquele que nunca lhe será grato quando estiverem mortos. Acaso todas essas coisas juntas não compõem um quadro muito lastimável? No entanto, é bem verdadeiro para o mundano, para o homem que não tem qualquer esperança no futuro, para o homem que nunca projetou sua alma ao espiritual e ao reino celestial, mediante a graça soberana. Nunca viu a glória de Deus na face de Cristo. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu?
A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Salmo 39, 6 a 8. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha